Fala pessoal, seguimos aqui com a leitura do livro Pai Rico, Pai Pobre. Finalizamos a introdução, vamos dar início agora ao capítulo 1, onde ele apresenta a primeira lição. E aí agora eu vou seguir uma leitura mais, podemos dizer assim, tocando nos pontos principais, que eu entendi que são os pontos principais, né? Mas você lendo pode encontrar outros pontos, né? E para não ficar tão maçante apenas com a leitura, tá bom? E ele apresenta a primeira lição, que ele diz assim: os ricos não trabalham por dinheiro. A classe média e baixa trabalham por dinheiro. Os ricos fazem com que o dinheiro trabalhe por eles. E aí ele começa a desenvolver uma história, um exemplo aqui da vida deles, um exemplo real, que começa a demonstrar um pouco disso, né? Ele conta que o Robert, né, ali com 9 anos, ele chama o pai pobre e pergunta, né, como é que se fica rico? E aí o pai dele enrola para lá, enrola para cá, não consegue responder muito bem, mas em algum momento, ele, de tanto insistir, ele fala assim: se quiser ficar rico, tem que aprender a ganhar dinheiro. Aí ele coloca aquilo na cabeça dele. Assim, ok, se eu tenho que aprender a ganhar dinheiro, vamos lá, né? Ele chama o seu amigo chamado Michael, que era o filho do pai rico, né? E eles combinam ali uma sociedade. Combinam de montar algo e fazer uma sociedade. E aí eles saem em toda a vizinhança pedindo as tampas de pasta de dente, que na época eram de chumbo. E eles saem pedindo as tampas de pasta de dente e começam a juntar uma caixa de tampas de pasta de dente e começam a derreter aquilo ali no fogo, né? Fazendo umas pequenas moedas com aquelas tampas que eles derreteram, né? Aí o pai pobre percebe o que está acontecendo, leva um amigo até para mostrar o que eles estão fazendo, ainda sem saber o que era, né? E quando chega lá, pergunta: o que vocês estão fazendo? Ele responde, ele fala: tô fazendo aquilo que o senhor me aconselhou, estou fazendo dinheiro. Ou seja, ele entendeu ali meio torto, né, o conselho, e falou: estou fazendo dinheiro. Ou seja, ele estava imprimindo, fazendo, claro, aqui bem inocente, né? Mas fazendo falsificação de moedas, né? E aí o pai pobre senta com eles ali, conversa e explica que aquilo que eles estavam fazendo não é correto, e eles têm o seu primeiro desânimo ali na vida empreendedora, né? Que começa o negócio de manhã e no final do dia a sociedade já estava encerrada. E aí o pai pobre fala, né? Mas vocês demonstraram muita criatividade, ideias originais. Não falou só que aquilo ali era errado. Não, mostrou e tentou entregar uma lição para aquela situação. Porque o que eles fizeram foi realmente impressionante, né? E aí o Robert fala: quando falei isso, meu pai já estava saindo. Ele falou antes, na verdade, né? Falou: acho que Jim e os amigos deles estavam certos, porque somos pobres. Porque teve uma situação específica que os amigos deles foram para um determinado lugar e não chamaram ele porque falaram que ele e o amigo dele eram pobres, né? Meio que, de certa forma, discriminando ali por causa da questão do dinheiro, né? E aí ele ficou com aquilo na cabeça. E aí, quando ele passa por essa situação que desse, entre aspas, negócio deles não funcionarem, ele para e pensa e coloca assim, né? Acho que o Jimmy e os amigos deles estavam certos, somos pobres. Aí o pai pobre olha, escutou, né, o que ele estava falando enquanto ele estava saindo e fala assim: vocês só serão pobres se desistirem. O mais importante é que fizeram alguma coisa. Muitas pessoas falam e sonham em ficar ricas. Vocês agiram.
Estou muito orgulhoso de vocês. Repito, continuem e não desistam. Então, muito interessante porque, assim, muitos ficam pensando, sonhando, e aqui, pessoal, eu quero extrapolar a questão de ficar rico, pobre, de ter dinheiro ou não ter dinheiro. Isso aqui para mim é o segundo plano da história, tá? Mas eu quero extrapolar e levar para uma lição maior ainda, tá? Uma lição de virtude, não apenas falando de questões de dinheiro em si, né? Por mais que isso acho que imagino eu aqui pela leitura, era o objetivo dele, né? Mas eu quero levar isso aqui para um segundo plano, tá? Então, eles agiram, por mais que eles não fizeram aquilo que era o melhor, que era o mais correto, que era o mais adequado, não estava perfeito, podemos dizer assim, o negócio dele, mas uma coisa eles fizeram, ação. Porque muitos pensam, sonham, vou construir um negócio, vou começar a fazer isso quando eu tiver quando eu tiver mais tempo, quando eu tiver a câmera perfeita, quando eu tiver o celular perfeito, quando eu tiver isso e aquilo perfeito, eu vou começar a me dedicar para construir esse negócio. Não, a perfeição vem com o caminhar. A primeira coisa que nós precisamos ter é ação. Nós precisamos agir, para que agindo nós vamos aprendendo, começamos fazendo não da melhor forma, aprendemos um pouquinho, melhoramos no próximo, e o caminho, vai dizer uma frase, né? Imagino que seja de um poeta, o caminho se faz a caminhar, caminhando. Não esperar o momento perfeito para poder colocar as coisas em práticas. Então foi isso que ele falou, muitas pessoas ficam pensando, elaborando mil e um planos, mil e um planejamentos e não colocam nada em prática, não colocam nada em prática daquilo que eles pensam e daquilo que eles sonham. E aí o pai pobre fala assim, estou muito orgulhoso de vocês, mas ele continua conversando com ele, o texto vai mostrar aqui, e em algum momento ele fala assim que o porquê que aquelas pessoas que eram os amigos entre aspas ricos dele tinham carros, tinham isso, tinham aquilo, e aí o pai pobre responde assim para ele, né? Um carrão e uma casa bonita não querem necessariamente dizer que você é rico ou que tem muito dinheiro. Porque isso na maioria das vezes é a cabeça do pessoal, né? Então, tipo assim, se você tem um carrão, significa que você tem muito dinheiro. Se você tem uma casa bonita, podemos dizer assim, significa que você tem muito dinheiro. Respondeu o pai. O pai de Jimmy, que é o pai rico, né? Trabalha na usina. Ele não é muito diferente de mim. Trabalha para uma empresa e eu para o governo, que era não era o pai rico, era o pai das crianças que falavam que ele era pobre, né? Que o Robert era pobre. E assim, eles tinham meio que a mesma classe ali, o mesmo poder aquisitivo, só que um tinha um carro mais normal, ou até não tinha carro, e o outro tinha um carrão que demonstrava que ele tinha uma vida financeira um pouco mais completa, um pouco mais forte, né? Mais organizada, podemos dizer assim. Seu pai é diferente, Mike. Ele fala do pai do Mike, que é o pai rico, né? Ele parece estar construindo um império e desconfio de que em alguns anos será um homem muito rico. Olha que interessante. Enquanto o pai do Mike, que era o pai rico, olhava, ou o próprio Mike olhava para o pai dele e olhava para o pai dos outros colegas deles que tinham carros grandes, casas bonitas, etc. E o pai do Mike não tinha nada tanto externo, podemos dizer assim, né? E só que o pai do Robert, que tinha conta no mesmo banco que o pai do Mike, que é o pai rico, né? O gerente do banco sempre falava assim, tem algo aqui, tem algo diferente aqui, né? E
E ao invés de e a lição, qual que é a lição, né, que fica? Ao invés de mostrar para os demais, para os outros, aquilo que a pessoa tem, ele estava construindo algo que daqui a alguns anos mudaria completamente a vida deles, né? Então ele não tinha uma vida de aparência como muitos de nós temos hoje em dia. Hoje em dia nós compramos carro por aparência, nós compramos casa por aparência, compramos bens por aparências e estamos devendo mil e um boletos aos bancos, mas estamos com carro novo, carro do zero e não temos nada, nenhum dinheiro guardado para qualquer tipo de emergência, né? Então, esse tipo de pessoa vive apenas de aparência, né? E aí, ao ouvir isso, né, os garotos aqui escutam isso e recebem um outro conselho do pai pobre. Fala com o pai do Mike, que é o pai rico. Ele vai saber mostrar e ensinar para vocês como que vocês conseguem fazer que o dinheiro apareça, como que vocês conseguem ganhar dinheiro, né? E aí ele marca e a partir eles combinam, né? O Mike fala com o pai dele. Eles combinam que no próximo sábado ele iria lá na casa do Mike para poder fazer essa reunião com o pai rico, para ele poder ensinar as crianças aqui o que eles deveriam fazer para conseguir ganhar dinheiro. E aí a gente finaliza por aqui essa parte, né? E aí ainda tem bastante páginas aqui. A gente vai tópico por tópico, nós vamos, né, tópico por tópico, e vamos tentando tirar cada aprendizado de cada tópico aqui para nos ajudar na organização das nossas finanças. Muito obrigado.